Olá, seja bem-vindo ao Confraria dos Esportes, nosso encontro semanal falando com gente que faz o esporte no dia a dia. Meu convidado dessa semana já trabalha há um tempinho na área já. Seja muito bem-vindo, professor Giorgio Falco. Tudo bem, Giorgio? Oi, tudo bem, querido? Que bom estar com você aqui. É sempre Faz bom tempo que estar a gente falando não da se nossa encontra no física. pessoal, né? Nem a Nossa, grande esposa do Giorgio, a Tia Rê, famosíssima Tia Rê. Tia Rê faz tempo que eu não cruzo com ela. Eu tenho umas fotos aí que eu ponho sempre nas mídias sociais aí. Tô eu, ela, a Bel, a turminha nossa da faculdade. Então, Tia Rê, grande parceira aí de FUSP. Jorge, você é formado aonde? eu me formei na verdade, hoje acho que é Unisa, né? A Mas na antiga época OSEC. era de Santa Amaro, né? A faculdade de Isso. Santa Era Amaro. Eu chamado de fiz OSEC, né? isso. Nossa, me E agora, formei agora virou Unisa, eles mudaram o nome, né? e mudaram o nome, mudaram o nome. É normal, o pessoal acha um nome mais bacana aí, acaba trocando. Você já trabalha na área. Deixa eu dar um introito aqui, né? A gente conversa com muita gente ligado a modalidades, a federações, a clubes, etc. Mas a gente fala pouco do pessoal da base, né? E o que eu entendo como base aqui é o mundo escolar. E o Jorge é alguém que trabalha, tem uma experiência gigantesca aí na área escolar. Queria saber se você está desde o comecinho, depois de formado, já nesse meio escolar, Jorge. Há 46 anos. É tempo, hein? É tempo. Eu estou com 46 46, e na ativa bastante. ainda, né? Eu sou coordenador. Desde 87 eu sou coordenador, mas eu dou aula ainda, eu tenho 18 aulas semanais que eu não abro mão, porque eu crio jogos. Então, uma das minhas expertises é criar jogos. Como é que você cria jogos se você não põe a mão na massa? Como é que você cozinhar sem pôr a mão na massa? Não tem jeito. A gente fica meio fora do padrão se a gente não. Eu tô com um pouquinho mais do que 18 na semana, mas já fui coordenador também, mas a quadra é interessante, não tem muito como a gente fugir, né? Não tem. Você trabalha bastante tempo na quadra e você trabalha como coordenador no grupo Objetivo, né? Objetivo, exatamente. Eu fiquei muito tempo sozinho lá, agora estou dividindo com outro rapaz que começou em 2005, eu percebi um potencial dele muito grande, e ele agora divide a coordenação comigo, eu peguei uma área, ele pegou outra, porque são 13 unidades em São Paulo próprio, aí tem mais de 1.200 franquias que você tem que dar assessoria. Então, não dá, tem uma hora que você acaba, né, ficando... Então, o dia continua tendo só 24 horas, por mais Isso, que a e gente não dá. organize, não tem muito jeito, né? Você falou que tem essa quantidade toda de unidades. Eu queria saber um negócio. Eu trabalho num colégio que é ligado a uma bandeira ângulo, né? Eu já trabalhei Sim. com bandeira positivo, bandeira, que mais? Dom Bosco. Todo mundo tem uma apostila da educação física e é uma briga para colocar isso na prática. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Para nós é muito fácil, porque... bom, deixa eu Vai citar tranquilo, por que... posiciona o que você precisar e conta para mim. Então é o seguinte, eu quando comecei a dar aula, eu achei que tem alguma coisa estranha, né? Eu era moleque na época, né? E tinha só 4 esportes, aquilo me incomodava, muita gente querendo dispensa, estou falando da década de 70, tá? Muita gente querendo dispensa de educação física, era uma coisa meio estranha. E eu também não sabia o que era, porque eu achava que a educação física era aquilo, eram os 4 esportes, que todo mundo fazia os 4 esportes, e o garoto, aprendi muita coisa na faculdade, mas no fim ficava os 4 esportes. Quanto Quarteto Fantástico, né? E aí eu comecei a perceber que quando você trabalhava com as crianças menores, você fazia uma atividade diferente por aula. Eu falei, poxa vida, por que eu não posso criar uma atividade diferente por aula para os mais velhos? Será que não fica mais interessante? Porque o grande problema dos esportes é precisa de uma habilidade específica. Basquete, voleibol, handebol, são grandes jogos, são maravilhosos, né? Tanto é que estão aí, não, mais de São 100 anos. centenários, não é por acaso, né? Não é por acaso, né? Só que eles exigem uma habilidade específica, e não é todo mundo que tem. Então, quando você dá esses jogos numa aula, no fim, acaba sendo dominado por alguns alunos. Então, qual foi a minha proposta? Vamos colocar esses jogos, para quem quiser, à tarde, como treinamento, né? E vamos criar atividades diferentes, até com os mesmos esportes. Mas, problema número 1 desses esportes, pouca gente joga. Então, ao mesmo tempo, você tem 10 de basquete,
Por exemplo, eu tenho uma classe com mais de 50 alunos hoje. Como é que faz? Eu tenho algumas também com 40, 42, 10 estão jogando e o resto está de conversa mole. Não, aí eu comecei a pensar, primeiro, então, vamos nas premissas. A atividade ou o jogo não pode ter habilidade específica. Quer dizer, qualquer um pode fazer. Quer dizer, o garoto, ele não quer ser basqueteiro, ele quer ser feliz, entendeu? Ele quer atividade física, ele quer uma coisa que complemente. Enfim, então, não tem habilidade específica e mais pessoas podem fazer ao mesmo tempo. Então, baseado nesses dois itens, né, nós começamos a criar jogos. Eu propus a minha equipe e falei, olha, eu quero fazer um portfólio de uma atividade nova por dia para o aluno. É claro que não é nova por ser nova. O jogo ser usado como um meio e não como um fim. Então, se eu vou dar para ensinar basquete, qual é a premissa? Eles vão aprender basquete. Então, vamos deixar isso para um treinamento. Sim, lógico que eu vou deixar uma dona noção de basquete, de handebol, de voleibol. Eu misturo dois jogos ao mesmo tempo. Eu misturo dois jogos. E no começo foi muito difícil, porque você queria vácuo, né? Não tinha nada. Você vai desenvolvendo, vai criando. E é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E hoje, no nosso portfólio, tem mais de 120 jogos e atividades diferentes. Fizeram muito sucesso, esses jogos fazem muito sucesso, tanto é que eu fui para a ENAF, fui para Fitness Brasil, Salvador, Santos, fui para JPF de Curitiba. Tem uma época que eu vivia nos cursos aí. Mas só que a idade vai chegando, você já vai ficando meio cansado também, porque você trabalha. Tem gente que larga as aulas e vai dar curso só. E no meu, no caso, não. Eu tenho meu trabalho formal e é difícil você dar um curso de fim de semana e segunda-feira trabalhar, fim de semana e trabalhar. Aí você começa... E tem os cursos da própria franquia, nossa. Eu tenho que dar assessoria para os franqueados. Enfim, então, e hoje eu não posso reclamar, porque os alunos curtem demais a aula, entendeu? Eu não tenho criança que não queira fazer aula, pelo contrário, ela tem que ter um atestado que possa fazer aula. Às vezes ele está doente e fala, não, só se tiver um atestado liberatório para você poder fazer a aula. Enfim, chegamos a um patamar muito legal. Então, vou dar um exemplo para você. Eu não sei se depois dá para mostrar alguma coisa. Eu não posso mostrar aluno, mas eu posso mostrar, por exemplo, uma súmula. Criamos jogos temáticos, né? Com bola. Por exemplo, na época do Harry Potter, quando saiu o Harry Potter... Você tem esse material em vídeo, alguma coisa que alguém possa entrar no canal seu depois, Jorge? Não. Então, o que tá? Eu não posso, porque tem imagem de direitos aluno. Autorais do Objetivo. Não. É aluno. O problema é o Tá. aluno. Ok. Eu tenho portfólio que, por exemplo, num curso eu posso mostrar. Eu mostro. Porque eles querem ver como é que funciona o jogo. Porque o professor é prático. Na educação física é um cara prático. Ele tem que ver. E os jogos são complexos, aí. São complexos. Eu sei. Porque você vai criando. Ele chega num ponto. Tem um jogo do Castelo que é um videogame. É quase que um RPG motor. Isso. Então, eu pego a professora, por exemplo, de história. Vem cá, senta aqui. O que é importante que você queira? E vou colocando os elementos no jogo. Com bola. E personagens. Então, tem uma súmula. Depois eu posso mostrar, não sei, eu não conheço esse aplicativo, mas depois eu posso mostrar. Por exemplo, eu queria um jogo da Segunda Guerra Mundial. É o avanço alemão. Então, eu já trabalho junto com o professor de história. Quando ele vai dar a Segunda Guerra Mundial para o 9º ano, eu dou para todas as turmas, desde os pequenininhos. Eles não têm essa noção do que é a Segunda Guerra Mundial, mas já vai se acostumando com o que é a Conferência de Munique, o que é a Máquina Enigma, porque a Polônia começou a guerra na Polônia, o que é uma anexação, porque o que é uma anexação custa menos ponto do que uma invasão que teve mortes, enfim. Depois eu mostro. A súmula é fantástica, Eu gosto muito de história, de história. Então, criei jogos de história, jogos de geografia, química, meu. Você vê que vocês ficam doidos. Dando a tabela periódica com bola, pô. Eles nem sabem que estão aprendendo. É um jogo... Você já ouviu falar do dodgeball, né? Sim. Dodgeball. Então,
Para quem está em casa e não conhece, o dodgeball é a queimada dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, tá? Então, eu peguei ela como base. Na verdade, não foi ela como base. Como base foi o pique-bandeira. Tá? Então, eu peguei o pique-bandeira, aí eu coloco no fundo da quadra, ali na área, né? Em vez de pegar a bandeira ou pegar o cone, eles têm uns pratinhos com elementos químicos: hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. E aí eu levanto uma plaquinha, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples: H2O. H2O. Então, as duas equipes que tem dos dois lados, eles têm que atravessar o campo, pegar o H, trazer o H para mim, trazer o outro H e o O. Então, você fechou, ganhou o jogo. Mas, se trouxer um elemento errado, apaga um certo. E foi um negócio muito interessante, que eu dou isso para a quarta série. A quarta série não tem isso, mas não importa, você pode dar. Eles sabem que é um pique-bandeira. Você pode pegar. É um jogo de invasão tradicional. Todo mundo sabe. Só que para você dar um molho, você põe 2 bolas. E aí, seguinte, ó, queimou, você sai. Se você for pego, congela. Mas se queimou, você sai. Se agarrar, volta. Aí já junta o pique-bandeira, entendeu? Cada grupo vai criando sua estratégia. Isso. Aí, com a bola e tal. E você vai trocar nitrito, nitrato. Eu tenho, assim, uns 20 fórmulas que dá para fazer com aqueles elementos que eu tenho lá. E se você tem um professor de química, fala, eu não posso fazer toda a tabela periódica. Eu não posso fazer todas as fórmulas, porque não dá. Então, eu preciso baseado em 4, por exemplo. Quantos? Então, eu preciso de 4 hidrogênios, 3 nitrogênios, enfim, de cada lado. E aí eles montam. Tem uma fórmula muito interessante que eu faço com eles, é o ácido arbórico, carboxílico. É uma loucura. É uma fórmula que uma turma começa de um lado, outra começa do outro, tem que ir formando a fórmula. E foi interessante ali, um aluno de 4º ano, né? Eu coloquei ele H2O. E ele trouxe 2 Os. Eu falei, Ricardo, tá errado. Você errou, porque são 2 Hs e um O. Ele falou, não, H2O. Quer dizer, um garoto de 9 anos. É o famoso errado, não dá, né? Não dá, mas ele leu daquela forma. E foi sensacional, porque nunca mais erraram. Eu falei, não, gente, você tem que ir o número que está na base da letra. H2O. É como se fosse H2O1. A gente não fala um, né? E isso que acontece. Eu dou isso no 4º, no 5º, no 6º, no 7º e tal. No médio. É um jogo. Eu não estou dizendo que a aula é um jogo. Então, eu dou 2 vezes por ano esse jogo. Vai, 2 vezes por ano. Aí, por exemplo, tem a professora de história que vai dar a parte medieval. Tem um jogo, esse que é do Castelo Medieval, que tem muralha, que tem torre, ponte levadiça, tem os cavaleiros, tem os servos, tem a Inquisição. É engraçado que você pergunta para o mercado, vocês sabem o que é Inquisição? Eles têm essa matéria. Aí eu falei, o professor falou alguma coisa, mas eu falei, olha, é o seguinte, a Inquisição é uma coisa baixa, ruim. Pegava todo mundo, não tinha quem saísse da Inquisição. Quando eu grito Inquisição, eu troco a bola, pega uma bola mais pesada, só pode ser rasteira, porque pega por baixo. Pegou em alguém, a Inquisição te pegou. Então, para vocês agora, para você, se for um cara importante, para você escapar, você tem que acusar outro de herege. Então, veja quem está no teu time, que você pode dispor, e acusa ele de herege, que é isso que acontecia, e você sai da Inquisição. Eu achei que eu era mais maluco, mas eu acho que eu achei um mais maluco que eu, então, Jorge. Jogos que a gente faz. O do Harry Potter, eu misturo o handball com a queimada normal. Eu faço handball, defesa e ataque, que é uma coisa que eu tive que fazer com os esportes tradicionais. Todos os esportes tradicionais eu faço com defesa e ataque. Eu dobro o número de alunos, tá? E coloco a defesa daquele time que está no ataque e defesa. Só pode até o meio de campo, e na linha dos 3 metros de vôlei só pode entrar o ataque. Esse é mais ou menos o princípio do corfball, né? Eu não sei, assim, foi uma coisa que a gente... O corfball são 4 contra 4, você tem que fazer uma cesta numa espécie de basquetinho, só que ele é solto, e quando você rouba a bola, você tem que passar para o seu ataque, que é do outro lado. O princípio é o mesmo.
Então, o futebol é assim, basquetebol é assim, handebol. Só que para dar certo, e eu descobri jogando, a linha dos 3 metros tem que ficar para o ataque. Porque os crianças ficavam todas amontoadas ali, a bola não chegava. Batia no paredão e caía, voltava. Então, o que acontece? Ali só pode ficar o ataque. A defesa só entra ali se tiver com a bola na mão, porque aí ele passa a bola. Porque acontece? Um garoto de 10 anos, ele precisa receber a bola, virar, ninguém vai marcar ele lá dentro, aí ele sai para jogar. Jogo com 2 bolas, 2 goleiros. Aí eu peguei, juntei handebol e basquetebol no mesmo jogo. Então, o que acontece? Em vez de ser goleiro, pus cones e cesta. Não pode entrar na linha da área. Se você tiver com a bola de handebol na mão, virou um jogo de handebol. E quem marca você também sabe disso. Se você tiver com a bola de basquete, que são 2 bolas em jogo, é um basquete. E às vezes as 2 estão do mesmo lado. Entendeu? E a molecada, o que eu falo assim? Você começa a fazer coisas muito simples. Eu percebo isso quando chega um aluno novo, ele fica perdidaço. O que está acontecendo? Agora, nosso aluno que já está desde criança desenvolvendo esses jogos, e todo dia um jogo novo. Então, para eles, é uma coisa fantástica. Eles têm que... O que vai ter hoje? E o universo interessante do que você está falando, Jorge, é a necessidade de adaptação, né? Adaptação. É o que se diz hoje em dia, não tem essa mais você é inteligente ou não é. Vai sobreviver quem se adaptar melhor à realidade que você tem naquele momento, né? Não, então, assim, e ele é um jogo vivo, então você vai transformando. Nós temos 4 categorias no objetivo, tá? Tem os jogos de inclusão, tem os grandes jogos, que são jogos que os alunos têm que passar por todas as fases, tipo beisebol, tipo corredor da morte, os jogos meio malucos que a gente inventou lá. Beisebol adaptado, claro. Né? Os jogos multidisciplinares, que é isso que eu estou falando para você, que é de história, de geografia, tem um que são 2 computadores. Precisamos de um campeonato interunidades desse aí, que é o desafio, a batalha dos hackers. São 2 computadores, são os personagens. Então tem o hacker, tem o vírus cavalo de Troia, tem o modem, que é um cone. A pessoa tem que defender o modem. Caiu o cone, o modem. Presta atenção, vocês estão sem comunicação. Eu vou chamar a NET. Durante 3 minutos vocês não podem falar. Vocês perderam 15 pontos. Isso é rápido, hein? A minha, quando eu chamo, demora uma semana, às vezes. Não, é 30. Eu não vou assim, mas não posso. É um castigo breve, a gente foi bom, tô ligado. Vocês não podem abrir a boca se não perde 5 pontos cada um que falar. É fantástico. A molecada não se vira, amigo. Caiu o modem, vocês não podem falar, não tem comunicação. Porque a gente tem que trabalhar com conceitos, né? Então, se você acertar o cavalo de Troia, que é um moleque que está com o cone dele lá, ele pula para o teu campo. É um vírus que está na tua máquina. Eu falo para ele, vai testar na tua máquina. Só que o que acontece? Ele não trabalha na máquina inteira. Tem um lugar que ele fica lá, ele não pode ser morto pelo antivírus, que são os que ficam girando dentro da máquina, são pessoas com um colete diferente, que ficam girando dentro da máquina. Mas também ele não pode fazer nada. Então, para ele poder atacar os outros daquele computador, ele tem que ficar numa área que é a linha dos 3 metros, que ele fica vulnerável, ele pode ser morto lá pelo antivírus ou pelo hacker. Não, sério. Como é que você conseguiu lidar com essa criatividade toda durante a pandemia? Então, aí foi mais interessante ainda. Por quê? Isso foi uma quinta-feira. Segunda-feira nós tínhamos que dar aula de computador. Falei para eles, gente, e aí nós entramos em contato com o Conselho Regional, né, de Educação Física, e eles falaram, não existe uma lei, nós não recomendamos exercício físico pelo computador para crianças, porque esse ambiente não é controlado. Uma coisa é o adulto fazendo, criança não. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Completamente novo, porque os outros professores tinham matéria para dar, eles tinham, é só transformar no computador. Então nós criamos jogos de PowerPoint, batalha naval, chute ao gol. Claro que os professores que têm mais facilidades ajudaram muito, só que o problema é o seguinte, a gente fez um jogo para uma aula. A gente tem que criar outro jogo para outra aula. Então, teve uma hora que a gente começou também a fazer uma parte teórica, então esse foi um negócio legal, por exemplo, eu adoro futebol americano, então eu fiz uma aula de futebol americano, expliquei direitinho como é que joga,
a molecada curtiu muito, porque agora eles conseguem acompanhar a NFL, né? Aí falamos de basquete, a história do basquete, do voleibol também, porque para intercalar, né? Teve uma aula que um professor criou sobre sons, meu, fantástico, fantástico sobre sons, porque eu tinha os sons, né, que eu trouxe numa das minhas viagens, sons. Ele pegou aquilo lá, pegou a teoria do som, como se propaga, aí eu fiz uma parte de quebra da barreira do som, de um austríaco que quebrou a barreira do som com o corpo, pulando de um balão, e conseguiu, na velocidade, mais que Mach 1, descendo lá de cima, a 40 quilômetros de altura. 20, 25 minutos de teoria, e aí colocava o som, e a molecada tinha que saber qual era o som. Aí a gente fazia uma dinâmica, porque sensorial também é parte da educação física, né? A parte sensorial. E eles tinham que adivinhar, e os 5 primeiros ganhavam um ponto, fazia menino e menina, enfim. Aí, e isso foi praticamente um ano, cara. Não tenho saudades, juro para você que não tenho saudades. Eu fiquei 1 ano e meio nessa brincadeira. Eu dava aula, algumas aulas de xadrez e algumas de educação física. O xadrez que eu tinha apostila era bem mais tranquilo. Lembro bem, eu tive que inventar umas 60 aulas também. Não foi uma coisa muito simples, não. Tem um professor, o Paulo, marido da Bianca, que ele fez cada jogo, cara, fantástico. Sim, em PowerPoint. De perguntas e respostas. Olha, foi a salvação da lavoura, né? E tinha um jogo, um professor criou um jogo de tabuleiro, porque eu falei, nós vamos ter que fazer alguns exercícios, não tem jeito. Então, onde caía, tinha um dado eletrônico, né? 2 equipes disputando aquele jogo de tabuleiro, e caía ali, ele tinha que fazer aquele exercício dali. Por exemplo, caiu lá, você não lavou os dentes direito, volta em 3 casas. Enfim, foi muito interessante. E ela o que ela falou? Porque as pessoas não têm noção disso aí, até conversando com os professores de fora, ele queria mostrar o exercício, para você não pode, você não consegue mostrar, mesmo que você queira, porque olha onde eu estou. Como é que eu vou mostrar um exercício? Eu tenho que ir lá. Ficou amarrado por conta disso, né? Então, o que acontece? Você amplia o espaço, o som não chega no aluno. Às vezes está longe, ele não te vê. É uma briga constante em cima disso. Não, mas nós temos o quê? Tecnologia. Filmamos a professora no exercício, clicava, quando caía lá, clicava, ela mostrava o exercício, aí voltava. Isso você está fazendo PowerPoint. Todos os exercícios tinham nome e ela fazendo o exercício. Então, aí quando nós voltamos, aí foi outra coisa interessante, que nós voltamos, só que nós voltamos completo. Não podia usar as mãos, só podia usar os pés. Porque o pé não tem contato com bola, nada, só o pé. Mão não podia pegar em cone, nada. Pegamos e desenvolvemos um monte de jogos para o pé. Quer dizer, foi um exercício de criatividade obrigatório. Obrigatório. Se vira, amigo. Porque tanto aqui na primeira aula, primeiro que o professor tinha que conhecer equipamento, que ele não tinha, muitos não tinham nem computador direito, mexer com o Zoom, isso de quinta a segunda. Eu falei, vamos se preocupar com a primeira aula. Nós vamos dar a primeira aula segunda-feira. À noite já faz uma reunião de avaliação e vamos para a segunda aula. Fizemos reuniões semanais. Toda quinta-feira tinha reunião. É onde surgiam as ideias e o trabalho. Tem 30 professores. De infantil até o médio. Fala uma coisa, Giorgio, em relação à parte prática, tá? Vamos deixar a teoria e a pandemia de lado um pouquinho. Na prática, como é que você consegue padronizar as atividades em tantas unidades, se a gente sabe que a realidade física é diferente, né? Exatamente. Às vezes você tem uma escola com 10 quadras, outra tem uma. É muito diferente o universo, né? Então, no nosso planejamento, o que nós fazemos, né? Quando é um jogo multidisciplinar, você trabalha muito com o próximo professor. Então, por exemplo, tem um jogo do Sistema Solar muito legal, que a professora de Geografia dá para o 6º ano em março. Então, mais ou menos em meados de março. Então, todos fazem, não só o 6º ano, todos fazem. Então, existe assim, vamos, a grosso modo, são 4 grupos, você roda os 4 grupos. Tá? Então, você faz um jogo de inclusão, um grande jogo, um multidisciplinar
e um esporte adaptado. Sempre vai ter um esporte adaptado, né? O basquete, o voleibol. Tem voleibol de 4 equipes que nós criamos. Tem futebol de 4 equipes também. Handball de 4 equipes. Estou falando assim, tem um monte de atividades aqui, um monte, entendeu? Então, o que acontece? Fazemos a reunião e damos uma linha. Agora, tem, por exemplo, professor que tem problema com a tabela, então ele vai ter que trocar o exercício. O voleibol a gente vai dar um resgate. Tudo tem que ser... Existe uma linha e dentro dessa... Por isso que eu faço também com as franquias. E dentro dessa linha, o professor vai adaptando. Ele vai adaptando. Eu tenho um ginásio, trabalhei em Mogi das Cruzes, então eu tenho um ginásio, eu tenho poucos problemas, por exemplo. O problema Trabalhar que eu com tenho, material e espaço é fácil, né? eu tenho bom espaço, tenho material só, por exemplo, eu preciso de uma quadra fechada para dar... Eu desenvolvi um jogo, eu queria jogar um jogo de raquete, então eu fiz um vôlei raquete. Então, eu achei, você começa a pensar o jogo, você acha que vai dar tudo certo, não é assim. O cara ia bater, que nem um tênis, cair a bolinha, não esquece, cara, esquece. É assim, só perde se a bolinha parar, só se passar por da rede, passar dentro da rede, ou cair fora. Enquanto ela estiver pingando, amigo, tá valendo. E aí tem que ter aquele filho do professor. Eu aprendi isso trabalhando com recreação. A gente tem que matar a brincadeira antes que ela morra, né? Então, quando começou a ficar chato, a gente já traz outra coisa, vamos mudar porque eu queria desenvolver outras habilidades, né? Por exemplo, fizemos hockey, adaptação no hockey. O colégio comprou material, gastou uma fortuna. Vamos fazer hockey. Entendeu? Sem patins, obviamente. Fizemos o hockey. Pena que não dá para mostrar. Não posso mostrar. Hockey, fizemos... Eu vou dar um jeitinho de te visitar para conhecer isso na prática. Você vai ver. Enfim. E aí desenvolvemos e discutimos. Tem um professor, não dá para fazer isso aqui essa semana, por exemplo. Nós temos uns jogos que eu falo assim, de jogos comemorativos. Então, por exemplo, você está perto da festa junina, eu faço um joguinho caixinha de surpresa. Que tem uma queimada que tem surpresa embaixo das coisas. Você tem que... o que acontece, depende da cor do conezinho, você tem que fazer alguma coisa. Tem até o cone de silêncio e tudo mais. Por exemplo, nós estamos perto do Natal, tem o jogo do inimigo secreto. Inclusive, um professor hoje me passa outra vez, porque ele tem uma complexidade, dá um pouco de trabalho, você tem que pegar cada aluno, tem que escrever 3 vezes o nome dele, tem que dobrar, e aí um papelzinho para reserva, 2 você coloca lá, né, sorteio. Então, eu tenho 2 objetivos do jogo, só esses 2 objetivos. São meus inimigos secretos, o amigo secreto, inimigo secreto. Queimou os 2, aí você pega a reserva, o morto tem que ser rotativo. Então, enfim, você vai desenvolvendo, porque o mais gostoso é quando você entra na sala e a molecada pergunta o que vai ser hoje. Isso é maravilhoso, é fantástico. Aquele tédio que eu tinha antigamente, entendeu? Que ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo, aquilo que, não, agora você vai basquete 2 meses, então vou dar bandeja hoje e tal. Vocês conseguiram municiar de alguma maneira as faculdades? O grupo objetivo tem a faculdade Unip, né? Vocês conseguiram municiar as faculdades de educação física de algum jeito? Não. São departamentos diferentes. São mundos diferentes. São mundos diferentes, então, a realidade é a seguinte, o cara da faculdade olha para a gente com um desprezo atroz. Que somos professores de segunda classe. Sério, gente. A gente sabe que os alunos gostam mais da gente, mas tudo bem, não conta para eles. Mas é assim que funciona, assim que toca a banda toca, entendeu? O professor de médio olha para o professor de Fundamental 2 para cima. O professor de Fundamental 2 olha para o professor de Fundamental 1. O infantil, coitado, que para mim é o que mais trabalha, ele está num... Eu não estou falando que eu acho, estou falando assim, que uma percepção que eu tenho esses 46 anos. É o que a gente vê no dia a dia, você tem toda a razão. No dia a dia, né? E aí o que acontece? Por exemplo, a carreira de professor hoje já está muito lapidada, muito lapidada. Então, é que eu falo, se você chega na tua casa e fala para o teu pai que você vai ser professor, ele já senta no sofá. De educação física, ele desmaia. É verdade. Eu lembro como foi isso no finzinho dos anos 80. Lembro bem.
Infelizmente, é assim. Eu trabalho num colégio lá em Mogi, que é um objetivo de, assim, de referência. Você conversa com os alunos, é medicina, é engenharia, é direito, é São Francisco, não sei o que, não sei o que lá. Aí se encontra um lá no meio que quer ser professor. Mas teve um rapaz, que inclusive é professor nosso agora, brilhante, mas por pressão social ele teve que fazer esse lá para São Francisco. Inteligentíssimo. Só que ele falou, é um porre aquilo. Ele fez, tirou a carteirinha da UB, jogou na gaveta e foi fazer geografia. Isso e agora está fazendo história. Nós temos alguns colegas lá da IFUSP que tinham feito o curso até o 4º ano e pararam para a educação física. A vida é assim mesmo. Às vezes nos leva por caminhos diferentes. Jorge, o nosso tempo é um pouco curto, já estamos estourando aqui. Queria agradecer demais o que você dividiu com a gente aí da sua realidade. Muito legal, parabéns pelo trabalho que você faz, essa criatividade toda. Deve ter um trabalho de memória fantástico. Eu quero conhecer de perto o que vocês fazem. Vamos marcar, vamos vem aqui, vamos marcar, eu vou te mostrar, que aí dá para... Eu levei muito para os cursos, assim, para fora, né? O pessoal curtiu mais, mas são jogos, às vezes, alguns são complexos, né? São complexos, é difícil, você demora, às vezes, 1 hora para explicar, porque as pessoas têm um formato e você tem que quebrar esse formato, entendeu? Desconstruir para construir outra vez. Então, não é fácil. Isso dá um trabalho que não se... Trabalho, mas consegui muita coisa. Isso é legal. Eu estou muito feliz. No Confraria dos Esportes dessa semana, então, eu tive o prazer e a honra de conversar com o professor Jorge Falco, grande coordenador do Grupo Objetivo, que nos deu mais uma aula magna aí de como se trabalha a educação física escolar. Muito obrigado ao Giorgio. Queria agradecer também a você pela sua participação e por estar com a gente até agora. Obrigado. Se inscreva no nosso canal e até a próxima semana.